Olá, pessoal. Sou a professora Aparecida de Paula, Paulinha, da Coordenadoria de Currículo e Avaliação aqui da SEDUC, do Núcleo de Avaliação da Educação Básica. E vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre o Caderno Pedagógico de Avaliação de Língua Portuguesa. O objetivo é apresentar orientações pedagógicas que estão contidas nesse caderno de língua portuguesa, que visa auxiliar os professores e estudantes no processo reflexivo das avaliações internas e externas. Tudo isso como parte, do conjunto de ações desencadeadas aqui pela equipe da Coordenadoria de Currículo e Avaliação, do Núcleo de Avaliação para a mobilização do SAEB 2019. A gente sabe que os professores diariamente enfrentam o desafio de construir novos conhecimentos junto aos estudantes, O que vamos tratar aqui hoje é fundamental para que os nossos estudantes estejam sempre na mira desse objetivo, que nós temos, que eles aprendam cada vez mais. Então, nós vamos falar sobre importantes ferramentas que podem ajudar, auxiliar na aprendizagem dos estudantes, não só de língua portuguesa, mas em todas as disciplinas. Até porque tudo que nós desejamos, para nossos estudantes é que eles aprendam o máximo possível. O que vamos falar aqui servirá para aumentar a aprendizagem em todas as disciplinas, porque além de português e matemática, geografia, história, química, física, sociologia, biologia, enfim, todas as disciplinas trazem os seus conteúdos através dos mais variados gêneros textuais presentes nos livros didáticos e outros materiais e recursos utilizados pelos professores, e todos esses gêneros precisam ser interpretados. Então, a nossa grande questão é como fazer com que os nossos estudantes aprendam mais, tenham mais aproveitamento nesse processo de aprendizagem. E para responder essa questão, cada vez mais constante, como eu consigo fazer que meu estudante leia com maior eficiência o texto da minha disciplina, é que surgem os descritores de língua portuguesa do SAEB, conforme matriz do Caderno Pedagógico de Avaliação. Então, os descritores, eles não são conteúdos de língua portuguesa. Os descritores são estratégias, ou seja, habilidades de leitura que você pode e deve utilizar ao longo das suas práticas em sala de aula para facilitar a compreensão do seu estudante e, por consequência, a aprendizagem em sua disciplina. Para isso, o SAEB não é uma avaliação cujos resultados são restritos aos estudos apenas dos professores de língua portuguesa e matemática, porque a partir dos descritores com maior percentual de acertos ou menor percentual de acertos, eu consigo estabelecer metas, de como melhorar esta proficiência em leitura e, por consequência, a aprendizagem dos estudantes em todas as disciplinas. Assim, vamos estudar os descritores de língua portuguesa e identificar como eles podem facilitar a leitura, a interpretação e a aprendizagem dos estudantes a partir daquele material que está em nossa sala de aula, ou seja, o livro didático e os textos impressos, os textos digitais, enfim, outros materiais e recursos que o professor tem em mãos para mediar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.
E dando início em nossa análise com o caderno pedagógico de avaliação para os estudantes e professores, que nós encaminhamos junto com o caderno das diretrizes para a mobilização do SAEB 2019, escolhemos o texto Desbravando o Velho Chico, que está aí no item 3, né, do caderno pedagógico de avaliação de língua portuguesa, no qual, através de um simples direcionamento de leitura a respeito do texto, fica evidente a utilização do descritor 15. O descritor 15 que é responsável por estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, pronomes, etc. Esta atividade, ela avalia a habilidade de reconhecer o referente de um pronome que foi citado anteriormente no texto. Então, aqui o estudante deve localizar o elemento retomado pelo pronome e fazer a relação correta, reconhecendo a compatibilidade de gênero ou de pessoa, masculino e feminino, e de número singular ou plural. Essa habilidade é essencial à recuperação do sentido do texto, porque é um dos recursos para que se estabeleça a coesão e, consequentemente, a coerência textual. Então, o professor, ele tendo em mãos, né, toda uma análise dos tópicos que os alunos estão com maior problema no seu percentual de acertos, né? Então, o professor analisando, por exemplo, o painel da aprendizagem da Rede Estadual de Mato Grosso, referente ao percentual de acertos da Prova Brasil de 2017, ele pode observar aí que os percentuais mais baixos estão relacionados à relação entre texto, a relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido e a variação linguística. E não que os outros percentuais também não mereçam atenção, né? Mas uma análise, o professor tem isso em mãos que ele pode dar mais atenção, né, para esses tópicos. E na sequência, ainda nós também selecionamos aí o item 6, né, que traz o texto tic-tac, que foi retirado de uma questão de avaliação da Prova Brasil em edições anteriores do SAEB e que também fez parte da avaliação do SAEB-MT em 2017. Na proposição de interpretação deste texto, fica evidente a utilização do descritor 1, né, que é o descritor, né, responsável por identificar, localizar uma informação explícita em um texto. E lembrando que o D01, esse descritor 1, é um dos descritores possível de ser utilizado em todas as disciplinas, né? E nós chamamos a atenção também que a interpretação desse texto, ela evidencia o descritor D6, ou seja, a interpretação de texto com auxílio de material gráfico diversos, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. E no caso desse texto aí, né, desse item, ele contém essa imagem que está ilustrando o tema da reportagem, né, mas que pode prejudicar a compreensão do texto por alguns estudantes, porque a imagem retrata o relógio, enquanto o texto afirma que Big Ben é o nome do sino que anuncia as horas. Cabe ao leitor concluir que o relógio apresentado está instalado na torre para marcar as horas anunciadas pelo sino. Então, apesar deste item, né, avaliar uma habilidade que identifica uma informação explícita em um texto
E essa habilidade, assim, é a mais básica no processo de leitura, né? Porque envolve o que constitui a base comunicativa de um texto, respondendo às perguntas como o que, quem, onde, como, quando, qual, para quê, né? A dificuldade desse tipo de abordagem varia de acordo com o grau de complexidade das informações que deve ser localizadas as relevâncias de cada uma delas, né? A familiaridade do leitor com o gênero textual e o assunto nele tratado e o tamanho do texto. Então, neste item, é dado o fragmento de uma reportagem, né? Que é um texto informativo que circula nos veículos de imprensa. O trecho é curto e objetivo, com linguagem referencial bastante simples, né? Bastante de fácil compreensão. Então, tudo isso a gente chama a atenção, porque, é claro, o item, ele está avaliando, né? O descritor ali, ele está avaliando uma habilidade. Porém, a gente chama atenção para esse nível de complexidade, que mesmo sendo uma habilidade básica, né, dependendo do nível de proficiência do leitor, né, ele tem alguns elementos que pode causar dificuldade, mas veja bem a harmonia do item, né? Ele tem um conjunto de coisas que precisa se harmonizar na sua composição e o objetivo tem que ser claro. Por isso que essa ideia do descritor, da habilidade, o que está sendo avaliado ali é importante, né? Porque a própria comanda, né? A organização das alternativas, então nada no item é assim solto, é por acaso, né? Tudo faz um certo sentido para justificar o percentual de erro ou de acerto que esses leitores, né, revela essa proficiência em leitura. Então, por isso que nós podemos concluir, né, que a partir dos descritores de língua portuguesa, nós conseguimos importantes ferramentas para melhorar a leitura e a interpretação dos gêneros textuais presentes nos livros didáticos e em outros recursos e suportes didáticos de todas as disciplinas, né? E assim alcançarmos cada vez mais índices melhores de aprendizagem, ofertando uma educação cada vez mais com maior qualidade para nossos estudantes de Mato Grosso, né? Então, a gente consegue perceber, né, que os índices de percentual, né, desses nossos estudantes precisam ser considerados, né, quando planejamos, né, o que vamos trabalhar com eles, né, e qual o objetivo que temos com tudo isso. Então, nós lembramos bem que estamos concluindo uma série histórica do SAEB, por isso as matrizes de língua portuguesa e matemática ainda não tomam como referência a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, para essa edição do SAEB 2019. Mas saibamos que a BNCC propõe que os currículos de língua portuguesa proporcionem aos estudantes do ensino fundamental e ensino médio experiências que contribuem para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. Então, os eixos de integração considerados na BNCC de língua portuguesa são aqueles já consagrados nos documentos curriculares da área,
correspondentes às práticas de linguagem, né, como oralidade, escuta, produção, escrita e semiótica, e análise linguística semiótica, que envolve conhecimentos linguísticos sobre sistemas de escrita, o sistema de língua norma padrão, textuais, discursivos, e sobre modos de organização e os elementos de outras semioses, né? Então, não dá para dizer, mas já está aí a BNCC, estamos discutindo a implementação do DRC, né, que é o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso, e a gente está trabalhando com matrizes que não estão alinhadas à BNCC. Então, nesse caso, a gente só lembra, né, que tudo isso está valendo realmente e que nós estamos alinhados com toda essa perspectiva, né, e essa mobilização para o SAEB 2019 é muito importante, aí o empenho de todos para que a gente possa fazer uma melhor participação e superando, né, essas limitações que muitas vezes as avaliações externas têm, se for desarticulada de todo um conjunto, de todas as práticas do nosso dia a dia, né? Então, a gente deseja realmente a vocês aí um bom trabalho, conte conosco, né? E vamos somar esforços aí para que o SAEB de 2019 tenha uma maior participação dos estudantes e de toda a comunidade escolar, tá? Um abraço a todos e muito obrigada.